Fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os equipamentos, tá? E aí, se der, a gente vai avançar para as ferramentas utilizadas também na maioria das oficinas, tá bom? Bom, na aula da semana passada, né, a gente terminou falando um pouquinho sobre a parte de compressores, e aí hoje a gente continua, né, falando um pouquinho aí sobre os outros tipos de equipamentos. A ideia hoje é que a gente consiga falar até o final aí de equipamentos hidráulicos e que a gente comece, né, a falar sobre os alinhadores, né, os balanceadores, aqueles componentes ou enfim aqueles equipamentos na oficina que geralmente são mais associados a parte de serviços mais específicos, né? E quando eu falo serviços mais específicos é porque, né, geralmente um compressor você não consegue muitas vezes identificar que existe ele lá até que você precise usar, né? Então, por exemplo, você pensa num auto center, mas você não enxerga necessariamente o compressor, a não ser quando você associa que existe uma ferramenta pneumática e aí você entende que, bom, se é uma ferramenta pneumática, eu necessito então de um equipamento pneumático que vai me gerar essa pressão, tá? E aí a ideia hoje é que a gente consiga então falar daqueles equipamentos que estão mais ligados ao dia a dia, né? Que é uma prensa, um alinhador, a diferença de um alinhador normal, que é o alinhador a laser, para um alinhador computadorizado e um 3D, né, um balanceador, um desmontador de pneu e por aí vai, tá bom? Bom, então a prensa hidráulica, ela basicamente é um equipamento que é utilizado na maioria das oficinas e a ideia dessa utilização é para que a gente consiga aplicar alguma força ou algum esforço que seria muito difícil da gente aplicar de forma manual, tá? Então, como o próprio texto está dizendo aqui, né, é um equipamento utilizado em oficinas mecânicas e que é desenvolvido para projetar uma força específica, né, geralmente medida em toneladas, né, mas essa questão aqui da medição, né, aqui do visorzinho, né, da escala, pode ser em toneladas ou pode ser em quilos, né, ou pode ser em newtons, tá? Bom, mas de qualquer forma é medida aqui através de uma escala, né, identificada aqui por esse relógio, e o objetivo é sempre que a gente consiga sacar ou colocar alguma peça sob interferência, né? Então, às vezes a gente precisa aplicar 2 toneladas, 1 tonelada de força em um determinado componente. A gente necessita que essa força ela seja feita de uma forma contínua e não apenas momentânea. Ou seja, se eu pegar um martelo, né, digamos que eu pegue um martelo e bata sobre uma peça para que essa peça encaixe sobre uma outra, é uma aplicação de força momentânea, né? Então eu posso atingir 1 tonelada, mas eu vou atingir 1 tonelada justamente naquele momento em que o martelo entrar em contato com a peça e a peça então, né, efetuar uma força sobre a outra, né, sobre a base, digamos assim. Se eu quero colocar a peça dentro de uma base, né, um rolamento dentro de uma superfície. Então a prensa hidráulica, na verdade, ela consegue realizar a aplicação de uma força contínua, ou seja, eu vou conseguir ficar aplicando a mesma força que eu conseguiria somente no momento em que eu estou batendo na peça, mas de uma forma contínua, de uma forma de um tempo muito maior, tá? Geralmente, quando a gente associa a prensa hidráulica, a gente lembra sempre da aplicação de rolamentos, né, ou aplicação ou remoção de rolamentos, tá? E aí os rolamentos que são mais aplicados e consequentemente removidos são os rolamentos ligados aí ao cubo de roda, né? Então os rolamentos ali que são aplicados na manga de eixo ou no cubo de roda são aqueles que são mais substituídos no automóvel, porque são aqueles que estão mais relacionados aí à operação de desgaste e consequentemente a uma necessidade de manutenção preventiva, né? Bom, para a gente poder então fazer tanto a aplicação quanto a remoção desses rolamentos é necessária a prensa hidráulica, né? Existem prensas aí de 15 toneladas ou até mesmo de 30 toneladas, tá? A escolha depende muito do tipo de aplicação,
né? E uma das finalidades da prensa hidráulica, como eu já antecipei a vocês, é tirar ou até mesmo colocar buchas, né? E quando a gente lê buchas, a gente também entende, né, que os rolamentos estão incluídos aí, não são buchas, né, mas estão incluídos na mesma operação, né, que estejam montados em determinadas peças e em que a força manual humana não daria conta, né? Ou então que a força humana até daria conta, mas aí você teria que estar, né, entre aspas aí, espancando o rolamento até que a gente conseguisse remover o rolamento da peça, né? Um outro serviço muito comum realizado com prensas hidráulicas, né, como eu já antecipei, é a remoção ou colocação de diversos tipos de rolamentos, tá bom? Um outro componente, né, bem importante, né, do dia a dia de uma oficina automotiva, né, são as morsas ou torno, né? Ele pode vir com esses dois nomes. O nome mais correto é morsa, tá? Mas a gente também consegue ouvir, né, no dia a dia o pessoal chamando como torno, né? Então é uma ferramenta muito prática, né, e amplamente utilizada em indústrias, ferramentarias, oficinas e por aí vai, em que ela serve basicamente para manter o objeto preso numa posição necessária durante o trabalho, né? Então essa morsa ou esse torno, eu vou chamar de morsa, tá? Então essa morsa, ela é presa, né, numa bancada. Observe que ela tem uma saliência aqui deste lado e desta mesma forma tem do lado de cá, em que um parafuso ele é apertado para que ela não venha correr para um lado e para o outro. E à medida que é girado, então, né, essa chave, né, digamos assim, ou esse cabo T, enfim, ou esse cabo aqui em I, né, à medida que isso daqui é girado, essa morsa ela vai se abrindo ou se fechando, tá? Então você, né, gira no sentido anti-horário, você vai permitir a abertura da morsa, coloca a peça que você quer aqui dentro, entre essas duas superfícies, e quando você aperta no sentido horário, você fecha a morsa, fazendo com que quanto mais você aperte, né, mais você fecha a morsa e consequentemente mais força, né, no sentido, né, de esmagar o objeto que está aqui, você vai estar fazendo, tá bom? Então isso é muito utilizado para que a gente possa prender objetos ou prender equipamentos não, né, mas elementos em que a gente precise realizar uma montagem ou a medição, por aí vai. Algumas morsas, né, por essa superfície, ela é uma superfície de ferro, elas utilizam algo chamado de mordedores, né? Os mordedores nada mais são do que algumas, eu vou chamar de placas, tá? Mas imagine que são capas. Eu estou chamando de placas, mas imagine que são capas. Então, são capas de alumínio, né, ou de um material, né, mais frágil do que o ferro, em que são colocados aqui nesses mordedores para que na hora que a gente for prender a ferramenta, o equipamento, a peça, o elemento, a gente não danifique esse componente, tá? Então a gente também tem essa aplicação, beleza? As morsas elas têm de vários tamanhos, geralmente elas são vendidas em polegadas, né? E quanto maior a morsa, consequentemente maior a polegada que essa morsa ela vai ter, beleza? Então o objetivo dela geralmente é prender, né, equipamentos, prender componentes, prender peças e por aí vai. Bom, nós temos um outro equipamento que também é muito associado, né, com as oficinas automotivas, que é o motoesmeril, tá? Ou também chamado de esmerilhadora, né? Ela é muito utilizada para poder afiar ferramentas, arredondar cantos, retirar rebarbas ou tintas e por aí vai. Né, pode ser conhecida apenas como esmeril, como esmerilhadora, né, e o esmeril possui vários tamanhos e potências. Então geralmente é um motor elétrico, em que esse motor elétrico ele possui um eixo em cada uma de suas pontas, né, na verdade é um eixo inteiriço, né, em que então, esse lado é ligado ao lado de cá, ou seja, quando o motoesmeril está ligando, a velocidade deste lado é exatamente igual à velocidade do lado de cá, tá? E que ele pode vir nessas duas pontas equipados com uma combinação, né? Que combinação é essa? Ele pode vir com uma pedra esmerilhadora, e aí ele pode vir com a pedra dos dois lados, ele pode vir com uma escova de aço, e aí você pode ter a escova dos dois lados, ou o que geralmente é mais conhecido é que ele venha com uma pedra de um lado e uma escova do outro, tá?
Então, de um lado a gente vai ter uma pedra de esmeril. Essa pedra é aí sim que a gente vai conseguir afiar ferramentas, arredondar cantos, remover rebarbas, tá? E no outro lado em que a gente tem essa escova de aço é que a gente vai conseguir, né, remover tinta acumulada, fazer limpeza seja de um equipamento, seja de uma chapa de aço, né, seja de uma ferramenta, mas a forma de que uma escova consiga fazer essa limpeza aí, né, de uma forma muito mais prática e muito mais rápida do que se a gente estivesse fazendo um serviço manual, tá bom? Então esta aqui, que seria essa foto daqui, é a aplicação mais conhecida dele, quando a gente tem uma pedra de um lado e uma escova de aço de um outro lado, tá bom? E aí ele pode vir ou aplicado numa bancada, que seria numa mesa, ou aplicado numa superfície, né? Né, por exemplo, um suportezinho apenas para ele fica lá, sei lá, um metro ou meio metro em relação ao solo, mas preso por esse suporte, tá bom? Pessoal, rapidinho, tinha um vídeo aqui, tá? Depois que eu terminei lembrando sobre a prensa hidráulica. Esse vídeo é esse daqui, ele mostra um pouquinho sobre a montagem dos rolamentos. Então tem um videozinho aqui legal, terminei passando aqui, me desculpem aí, não lembrei, mas eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para que vocês possam ver a aplicação direta de uma prensa hidráulica, né, realizando a montagem aí de um rolamento sobre um eixo, tá bom? Eu deixo aqui na atividade aqui do Google Class para que vocês possam, né, posteriormente tá assistindo. Beleza? Bom, e aí existe também um outro equipamento, né, que é uma máquina de solda, né? A máquina de solda é um equipamento um pouco mais peculiar de uma oficina. Nem todas as oficinas possuem máquina de solda. Uma oficina que é ligada diretamente à funilaria e pintura, com toda certeza, né, vai possuir uma máquina de solda, né? Porque lembrem que na funilaria e pintura a gente tem muitas vezes uma operação de corte de chapa, né, o corte de assoalho, de alguma parte do veículo, em que posteriormente você corta uma peça, um componente que não pode ser recuperado porque bateu e amassou muito, e você precisa substituir, né? Então se você recortou, você precisa colocar um outro componente e você precisa fazer a união daqueles dois elementos, e aí isso só é possível através de uma máquina de solda, né? Mas para auto centers, né, ou para oficinas de preparação, ou para oficinas de acessórios, né, as máquinas de solda elas não são tão comuns, tá? Porque não é sempre que se faz serviços de união aí de peças metálicas, tá bom? O restante do carro eu estou desconsiderando, né, a parte de soldas plásticas. Então o restante do carro você sempre substitui alguma peça ou você conserta alguma peça, né, mas você não recorta uma peça e cola na outra, tá? E aí eu estou desconsiderando justamente as partes plásticas para a gente não ter que, né, levar em consideração que as soldas plásticas, por exemplo, né, que são soldas de painéis, de forros de porta e principalmente, né, soldas de para-choque, tá bom? Bom, mas os tipos então de máquina de solda, né, os tipos de solda industrial mais comuns aplicados atualmente na indústria, não, então são as soldas de arco manual, né, a soldagem MIG, a soldagem TIG, né, a soldagem com arame tubular, com oxigás e a soldagem com eletrodo revestido. Já antecipo a vocês que a com eletrodo revestido é aquela que é mais utilizada, né? Em sequência nós temos a MIG, né, que existe uma nomenclatura chamada de MIG-MAG, e em terceiro a gente tem a solda TIG, né, e aí depois a gente vem com as outras, tá? Mas eletrodo revestido, o MIG-MAG e a TIG, né, são aqueles processos de soldagem que nós mais iremos encontrar na indústria automotiva de serviços, tá bom? Né, se a gente for considerar o produto, né, ou a operação de soldagem ainda na linha de produção automotiva,
a solda que a gente mais vai ouvir falar é a solda de ponto resistência, tá? Mas como a gente está falando da parte de serviços, então é de eletrodo revestido, MIG-MAG ou a solda TIG. Bom, e a solda, independente de qualquer uma dessas três, ou considerando a ponto resistência, né? Ou dessas quatro, é um processo que ele vai garantir a união de materiais de uma forma permanente, tá? Bom, a solda de arco manual, então, é o processo mais antigo, também chamado de MMA ou SMAL, que é o processo que é, no caso, a nomenclatura mais conhecida, sendo o método mais adequado quando se trata de solda nos locais de trabalho, nas indústrias ou até mesmo domiciliar, tá? Embora a soldagem em arco manual seja capaz de soldar diversos tipos de metais, a técnica tem se mostrado mais eficiente geralmente em aço, né? Então vocês vão perceber que existe aqui, ó, uma vareta, né? E que essa vareta, à medida que ela vai depositando, né? Ela vai depositando a corrente, né? Todo o calor aqui, ela vai conseguindo então fazer a união de um material com outro. Ela é muito parecida com a solda de eletrodo revestido, tá? Vocês vão perceber que basicamente é quase que a mesma coisa. Bom, a soldagem MIG ela é aplicada normalmente em oficinas de fabricação ou manufatura automotiva em diversas fábricas, né? É uma solda que se caracteriza por um processo muito mais automatizado e muito mais rápido do que os outros, beleza? E trata de um dos tipos de solda industrial de produção rápida e com uma facilidade de uso muito grande, tá? Ela também atende, né, a outros tipos de metais além do aço, né? Ela pode atender aço inoxidável e algumas outras variações de algumas outras ligas, né, sendo bem aceito também com o alumínio, tá? E aí percebam que a gente tem digamos que uma garra em que quando a gente nessa garra a gente tem aqui esse número 3, um arame, né? E aí à medida que a gente aperta essa garra, esse arame tubular, né? Imagine que esse arame ele está enrolado na bobina e quando ele vai vindo para cá ele meio que desenrola, né? Passa só o capilar, e à medida que a gente aperta esse gatilho a gente vai colocando mais capilar aqui para que esse capilar, né, que é esse pontozinho aqui, ó, vai fazendo a união dos equipamentos, tá? A soldagem a arco com arame tubular, que muito parece também com a MIG, é um processo de soldagem que se mostra também rápida, né, sendo mais comum em diversos ramos da indústria e é preferida quando se trata de processos de soldagem em maior quantidade, né, como estaleiros e construção de navios em que você precise, digamos que soldar de cabeça para baixo ou soldar acima de sua cabeça ou alguns ângulos que são de difícil mais acesso, né? Então por isso que a gente tem o costume de falar de soldagem MIG-MAG, tá? Desculpa, passei rápido aqui, né? A MIG e a MAG são muito parecidas porque todas as duas elas utilizam esse arame tubular. E existe também a soldagem de eletrodo revestido, que é aquela mais conhecida, né? O eletrodo revestido é um dos tipos de solda mais utilizado devido à sua versatilidade, né? Ela é indicada para basicamente todos os materiais metálicos em que a gente consegue exercer um processo de união, né? E nessa soldagem com eletrodo revestido, os ingredientes que formam o revestimento são triturados, dosados e misturados, gerando uma massa homogênea, ou seja, eu tenho uma chapa, sei lá, de aço carbono e pode ser o mesmo material, tá? Só estou falando de forma diferente para facilitar. Mas eu tenho uma chapa de aço carbono e uma de ferro, né? Então a ideia é que eu prenda, né, com um grampo uma das chapas, já que elas duas estão conectadas, mas ainda não unidas de forma permanente, mas uma só sobre cima da outra. Eu prenda com um grampo essas duas chapas. E aí, no que seria meu outro grampo, na verdade a gente tem um alicate em que a gente prende um arame e à medida que eu toco o arame nessas chapas, eu faço com que uma corrente extremamente alta, né, passe em relação ao arame com essas chapas e o material do arame que vai se derreter com a passagem dessa corrente elétrica e vai unir essas duas chapas, tá bom? Esse é o tipo de solda mais utilizada de todas as outras que a gente já comentou, tá? Mas lembrando vocês que uma máquina de solda apenas vai ser utilizada quando necessariamente a gente tiver naquela oficina um processo de união, e isso é muito mais comum, né, muito mais utilizado quando nós temos aí
oficina de funilaria e pintura, né? Ou então oficina de recuperação de veículos antigos, tá? Então, quando a gente também recupera, né, alguns automóveis, esses automóveis eles chegam aí com diversas avarias, né? Diversas avarias aí sobre a sua estrutura, e é necessário que a gente ou não consiga reaproveitar um determinado componente, ou que a gente precise tentar reparar aquele componente, tá bom? Um outro equipamento que é bem presente em algumas oficinas é uma desmontadora ou um desmontador de pneus. Nem todas utilizam, porque esse é um processo que pode ser realizado de forma manual, tá? Mas aqueles que utilizam um processo automático, a gente tem um desmontador de pneus que ajudam necessariamente a gente tirar o pneu da roda, né? Então, com uma desmontadora de pneus pneumática, é possível descolar o pneu da roda depois de vazio, né? E após isso fazer a retirada dele da parte interna da roda, tá? Quando a gente não tem esse equipamento, né, geralmente o cara, né, quem já fez quem já foi numa borracharia, por exemplo, o cara tira, né, a válvula do pito do pneu, que parece uma agulha, o pneu esvazia como um todo, o cara joga um pé de cabra, né, ou uma espátula de aço entre o pneu e a roda, e aí começa a bater com o martelo de forma que arrudeie, né, todo o perímetro do pneu, para que aquela borracha que está dentro da roda ela passe para fora da roda, e aí seja mais fácil a remoção, né? Então é um processo que ele é um processo manual, mas que quando você tem uma desmontadora de pneus se torna muito mais fácil e consequentemente mais seguro, porque você evita de degradar o pneu, e aí evita, no caso, né, de você ter que arcar com prejuízo aí de um pneu danificado por conta da sua atividade, né? Então, utilizando o descolador ou desmontador de pneu, você descola o pneu vazio, né, e ele é acionado por um dos pedais localizados na parte inferior da máquina, né? Então a máquina é composta por duas, digamos assim, duas fases ou dois componentes. Essa região aqui na lateral é uma região em que, vejam que a gente tem meio que uma espátula aqui, né? Essa espátula ela empurra o pneu para facilitar o descolamento, né? Ou para facilitar aí para poder facilitar o desenchimento, né, o esvaziamento do pneu, e depois, quando ele já foi descolado ou esvaziado, a gente coloca ele aqui em cima para que a gente consiga remover necessariamente a parte da borracha de dentro da roda, tá? Tem um videozinho aqui, né, esse videozinho aqui, em que posteriormente vocês vão assistir, tá? Eu vou deixar ele também aqui na descrição aqui da nossa aula. Mas basicamente esse vídeo ele vai mostrar para vocês aí, ó, como é que é feito, né, essa parte lateral. Essa aqui eu acredito que seja aí, pronto, o cara pisou aqui, ó, então é feito de forma pneumática, ó. Vejam que consegue descolar o pneu aqui, ó, de dentro do aro. Então fica um pouco mais fácil na hora que você vai utilizar a ferramenta aqui na parte de cima, na hora que você vai utilizar a mesa de remoção do pneu, e depois o cara coloca, né, esse pneu, né, pré-desmontado, digamos assim, aqui em cima nessas garras, para que o restante da ferramenta possa executar a parte final, né, que é necessariamente desmontar o pneu. Eu vou passar de uma forma bem rápida aqui, ó. Aí, ó, o cara colocando aqui a ferramentazinha, essa ferramenta lá fica travada, né, o pneu gira, e aí na hora que o pneu gira, a ferramenta consegue descolar aí o pneu, tá? Observe que é uma forma muito mais fácil, né? Ele serve tanto para remover quanto para colocar o pneu no lugar, beleza? Bom, a gente também tem a balanceadora, né? Uma vez que você removeu o pneu, imagine que vamos fazer o processo completo, tá? A gente remove o pneu velho, coloca um pneu novo, né? Na hora que a gente coloca um pneu novo, a gente enche o pneu novo, e depois de enchido a gente precisa balancear o pneu, né? Então a balanceadora é ela quem faz esse procedimento de balancear. Existem duas etapas no balanceamento: um balanceamento que a gente chama de estático e um outro que a gente chama de dinâmico. O balanceamento estático é quando a gente tem menos massa em um desses pontos. Imagine o pneu como se fosse uma cruz aqui agora, uma cruz ou um X.
pensa que apenas um ponto nesta superfície aqui, ó, onde é a superfície cinza, está com menos massa do que a parte de baixo ou a parte dos lados. O que é que vai acontecer? O pneu ele vai ficar pulando para cima e para baixo. Então isso a gente chama de desbalanceamento estático. O pneu ele fica pulando à medida que ele vai girando, né? Então é responsabilidade da balanceadora identificar essa região de menos massa e mostrar para você o quanto, né, de menos massa, né, o quanto desbalanceada está aquela região, para que você possa adicionar um peso, ou seja, adicionar uma massa. Essa massa ela pode ser colada, né, que são os chumbos autocolantes, ou ela pode ser encaixada, né, que são os chumbos ou as massas autofixantes. E aí fazer, né, com que o sistema ele esteja balanceado, que a massa do lado de cima seja igual ao do lado de baixo. Bom, esse é o balanceamento estático, que é o para cima e para baixo, e a gente tem um balanceamento dinâmico, que em vez de ser esta superfície como um todo, você tem essa superfície da frente com a superfície do fundo. Então imagine que aqui, sei lá, tem uma massa, vou chutar, tá? 300 gramas, e aqui em cima a gente tem a 200. O que é que vai acontecer quando esse cara começar a girar? A tendência não vai ser ele pular para cima e para baixo, vai ser ele ir para fora e para dentro, para fora e para dentro, como se fosse uma gangorra, né? Então, ora o pneu está mais para dentro, ora o pneu está mais para cá, 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 né? Isso é denominado de desbalanceamento dinâmico, né? Então, também é responsabilidade dessa massa, desse equipamento, né, da balanceadora de rodas, identificar quando esse tipo de desbalanceamento ocorre e conseguir atuar de forma a que você consiga colocar um peso em algum dos pontos aí da roda, e esse peso colocado consiga impedir que esse comportamento aí da roda ele continue acontecendo. Beleza? Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre as rampas, mas vai terminar tomando muito tempo, né? Então eu vou preferir parar por aqui. Então eu peço que vocês aí ao final dessa aula façam um resumo aí, né, sobre a finalidade de um balanceador de pneu, um desmontador de pneus e sobre o motoesmeril. Na verdade eu vou fazer o seguinte, né, eu vou citar aqui, né, a morsa, o motoesmeril, a máquina de solda e o balanceador, e vou pedir que você escolha, e o desmontador, e vou pedir que você escolha 2 desses itens acima e comente aí qual é a função e o preço médio de cada um deles, tá bom? É isso aí, galera. Um abraço, qualquer coisa me manda um e-mail, tá? E um bom final de semana aí pra vocês.